Boa noite, Cleuber, tudo bem? Boa noite, Suelen. Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer te receber aqui hoje. Ah, que bom. A gente está começando aí a live, o pessoal está entrando. Só para a gente contextualizar aí o pessoal, né, sobre a nossa live do dia, da noite, todas as terças, junto com a Elis Busanello, nós temos convidado aí algumas pessoas especiais, como você, para falar sobre algum tema específico e muito importante para a jornada da liderança. Então, na noite de hoje, nós vamos falar aí do papel da inovação, né, na formação do líder do futuro. Bom, eu vou deixar aí que você se apresente melhor, para não dar nenhum spoiler aí. Só para que vocês saibam, eu conheci o Cleuber num curso que a gente fez junto com o Gil Giardelli, da ESPM, sobre a Sociedade 5.0. E o Cleuber é um profissional aí fantástico. Me identifiquei muito com várias histórias que ele contou lá. E a gente recebeu um desafio, né, Cleuber, dentro do nosso grupo de mais de 80 pessoas, de estimular a inovação, essa sociedade 5.0, nos nossos canais aí de comunicação, nas comunidades onde a gente atinge. Então, nós estamos entregando um pouquinho disso que a gente se comprometeu com foco hoje mais na liderança. Cleuber, fica à vontade para se apresentar aí. Ah, legal. Obrigado, Suelen. Boa noite. Realmente esse é o desafio, né? E o desafio aí dentro do que se espera de um líder inovador, né? Fazer novas conexões. Você, acredito, do Rio Grande do Sul, eu daqui do interior de Minas Gerais, vim aqui para uma janela, estou aqui na cidade que chama Santa Bárbara, e vim para uma janela histórica aqui, de um hotel histórico aqui da cidade. A gente que roda o Brasil todo, né? Mas é um prazer, né? Para a turma que está chegando aí, tem muita galera que me acompanha chegando aí também, né? Meu nome é Cleuber, conheci a Suelen no curso do professor Gil Giardelli, que eu já acompanho há algum tempo, né? Sou engenheiro eletricista, e é bom que a gente não dá não leva o título em consideração, mas sou engenheiro eletricista, eu tenho um Green Belt aí pelo INDG, tenho mestrado em administração, focado em indústria 4.0, e também sou gerente executivo aí de uma grande empresa, né, da maior multinacional brasileira, que é a Vale. Né, tem uma equipe aí, né, a gente cuida em torno de 14 mil vidas, e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né, Sueli? Conversamos um pouco sobre inovação, tecnologia, e principalmente para falar de inovação com pessoas, né, com simplicidade. A gente vai falar um pouco de tech também, mas estou à disposição para a gente falar com simplicidade, né, como que a gente consegue fazer as coisas funcionar, rodar numa empresa desafiadora, igual a empresa aí que eu trabalho, e também de vários projetos que a gente tem fora, que a gente faz por propósito. Eu agradeço muito o convite, tá, Sueli? É um prazer estar aqui com você, né, com a galera que te acompanha. Tem uma galera aí também que me acompanha chegando aí para a gente bater esse papo juntos, e vamos lá. Vamos conversar aí durante essa próxima hora para a gente aprender bastante, trocar bastante ideia e nos conectarmos cada vez mais. Bacana, muito bom. Obrigada, viu, Cleuber. Para quem não conhece o Cleuber como vocês viram aí que ele se apresentou, ele tem essa humildade. Ele tem um conhecimento enorme de inovação, tem realmente profundidade, como ele falou aí, né? Trabalha uma das maiores empresas do Brasil, né, Cleuber, e traz esse conhecimento aí de inovação, mas com muita humildade. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu gosto muito no nosso bate-papo que a gente teve aí essa parte do ser humano, né? Não existe a inovação, não existe a tecnologia se não tiver o lado do ser humano. E nada mais coerente a gente falar sobre isso, sendo que a gente está falando sobre o papel da liderança, né? Sobre a construção de uma liderança. Então, gente, eu quero que vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no chat. Eu vou começar com algumas perguntas que eu tenho particularmente aqui para o Cleuber, algumas curiosidades, né, Cleuber? Então, vamos começar pela pergunta central aqui do nosso bate-papo, né? A gente se propôs a falar aqui um pouquinho do papel da inovação na construção do líder do futuro, né? E o grande ponto aí que eu gostaria de ver com você, de ver a sua opinião como que a gente estimula essa mentalidade da inovação nos líderes, e não só no líder do futuro, mas no líder de hoje. Como que a gente faz esse caminho para estimular a inovação? Bom, Sueli, vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho, né, como que a gente faz esse estímulo, eu acho que o líder atual, e tem vários líderes aí acompanhando a gente, ele tem que entender um pouquinho o contexto que a gente está vivendo. Eu vou ser rápido nesse contexto, né, que eu sou objetivo. Mas se a gente for pensar nas 4 revoluções que a gente tem, primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, entre primeira e segunda a gente teve 150 anos, começou ali em 1780,
né? A historinha que todo mundo conta de máquina a vapor, tal, mas eu não vou me ater a isso, né? 1780, então a gente teve 150 anos até a segunda Revolução Industrial. Da segunda para a terceira, a gente teve 100 anos, né? 1870, 1970. Da terceira para a quarta, a gente teve 40 anos. Depois de 10 anos, a gente teve o coronavírus, então, 150, 100, 50 e 10. Então, por que o líder tem que ser inovador, né? Como é que a gente cria essa mentalidade inovadora? Primeiro, por sobrevivência, né? Todo líder quer ter empregabilidade, então você tem que sobreviver. Porque chegam novos líderes, cada vez líderes mais inspiradores, os modelos vão mudando. E esse mindset, toda essa tecnologia que veio, né, conectou a gente cada vez mais com as pessoas. Né? Porque as pessoas viraram o diferencial do negócio. A maioria das coisas agora podem ser feitas, a maioria das atividades rotineiras pode ser feita aí com robô, com advências analíticas, através de um 3D, através da nuvem, através de robótica, através da inteligência artificial. Então, as pessoas acabaram virando o diferencial. E os líderes tecnicistas, né, aqueles que gostam de pensar mais no técnico, sempre correram um pouco, porque o ser humano é complexo, né? Comportamento é difícil, não é fácil, mas também é uma arte. Então, como que se molda um mindset para você, primeiro, conectar com pessoas? Tem que gostar de gente, né? Gostar de gente, gostar de mobilizar pessoas, tem que gostar de ajudar na transformação das pessoas, tem que ter prazer em ver aquela pessoa mudando, ver aquela pessoa crescendo, desenvolvendo, e depois de um tempo aquela pessoa virou gerente, virou diretor, você fala assim, caramba, aí olha, eu consegui. E assim, e depende de estudo, né? A gente tem que estudar, a gente tem que conectar com pessoas interessantes, e hoje eu tenho 25 anos de empresa, né? Eu comecei com 20 anos na empresa que eu trabalho, tenho 25 anos de empresa, eu não tinha a facilidade que a gente tem hoje, hoje eu aprendo tudo, eu prefiro hoje trabalhar com microlearning do que cursos extensos. Então eu vou ali no YouTube, eu vejo conhecimento e busco, eu vejo uma palestra interessante, eu vou lá, busco conhecimento e busco. Quando eu vejo um vídeo legal, eu falo, esse cara aqui, eu vou fazer o treinamento desse cara, que foi o caso do Gil de Adel. Ele falou, esse aqui é diferente, esse aqui eu vou lá. Então, assim, primeiro, né, gostar de pessoas. Segundo, procurar qualificações. E quais qualificações? Aí você conhece um pouco mais que eu, né, soft skill. Soft skill é o que é o campeão do momento aí, tem as soft skills disponíveis aí, as 10, as 20, né? Você acha um monte de soft skill aí que está disponível, mas o pessoal só fala o que é. Aí você tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás de desenvolver soft skills. Então eu colocaria isso, né? Primeiro, gostar de pessoas, estar conectado com essa mudança que está vindo muito grande e estudar, desenvolver, conhecer. Não dá mais só para esperar vir de empresa, né? Tem que correr atrás. Essa parte do mindset que você colocou, ela é bastante interessante e realmente, né, o líder inovador, o líder que está conectado com a inovação, ele tem que pensar um pouquinho eu gostei desse approach que você colocou, colocando os 3 pontos, né, gostar de pessoas, ir atrás do conhecimento, né, e principalmente pegar um pouco aí dos soft skills, né, e você trouxe também a questão do microlearning, desses curtos aprendizados. Eu acho que, assim, não sei se você concorda, né? Mas assim, hoje a gente tem uma acessibilidade muito grande. A gente estava falando sobre isso, né? Que antes a gente demorava 15 anos para chegar onde a gente chega, né? Hoje, com essa inovação que a gente tem no aprendizado, a gente consegue tudo isso muito mais rápido. Agora mesmo tem formações que o Google está estimulando, onde você tem o equivalente a uma faculdade em tecnologia que você faz em cerca de 1 ano, né? Então, quer dizer, é um mindset que muda completamente para essa liderança que tem que estar bastante antenada com esse novo público que vai vir, né? Os líderes de hoje, que serão também os líderes do futuro, tem que ter o mindset de entender também essas pessoas que estão vindo com outra mentalidade, né? Como é que lida com isso na prática? Esse jogo de eu tenho muita acessibilidade a tecnologias e também tem muita gente entrando com mindset diferente, com essa questão do aprendizado muito rápido. Interessante. Outro dia eu estava conversando com alguns líderes, né? Algumas pessoas que trabalham com... Outro dia, mas tem 3, 4 anos, eu falei, gente, daqui 4 anos a gente recebe a geração millennials, né? A gente recebe a turma dos anos 2000 aqui na empresa. E perguntei, como é que vocês estão se preparando? E todo mundo dá aquela risada. Aí eu comecei a ler, né? Pensei, eu vou me preparar para isso, eu vou ler o que esse cara quer, o que esse cara entende, porque quando ele chegar lá, eu quero tirar o máximo que tiver dele, né? E quero absorver também. Eu quero me manter com empregabilidade, né?
E geralmente inovação é assim, né? Primeiro o pessoal ri de você, depois caçoa, depois tira a onda de você, depois desespera, ela atropela e você tá lá na frente. 4 anos. Então não é outro dia, não. 4 anos estava conversando. E um desses líderes falou comigo, caramba, Cleo, você falou isso, eu recebi um trainee agora de 18 anos. O cara me faz 20 perguntas no dia. O que você está fazendo com o seu? Com os seus, né? Eu tenho 3 comigo. Eles estão até acompanhando aí. Eu falei assim, primeiro dia que ele chegou lá, vamos sentar aqui, vamos alinhar as expectativas. Eu tenho desafios complexos para vocês. E comecei a falar, olha, eu tenho esse desafio, o que você gostaria de saber da empresa? Aí falou, agora eu tenho um desafio complexo para você, você vai trabalhar aqui por desafios. É diferente, por exemplo, da minha geração, né, que eu chegava para fazer uma rotina. Eu fiz essa rotina e ficava naquela rotina ali 2, 3, 4 anos, até que eu saí disso também. Então, assim, conecto eles com desafios, sabe? Então, se tem desafio, tem início, cronograma, chegada. Início, cronograma e chegada. Lembrando que a gente tem que respeitar que é uma geração que está em aprendizado. Às vezes o cronograma dele não está totalmente cumprido, e aí a gente vai durante os marços, falar, Cleuber, não vou conseguir fazer a entrega dentro desse prazo. Não, vamos reacordar então, sem problemas, né, vamos estender esse prazo. Mas é uma geração que o tempo todo você tem que dar desafio complexo. Né? Então eu falei com eles, o desafio é complexo, vocês são muito bem formados, né? Tem um da USP, tem um da UFMG, falei, meu desafio que eu vou dar para vocês, só o que vocês trouxeram de lá não vai conseguir resolver, vai ter que buscar mais. Aí vai ter que buscar onde? Falei, olha, tem fulano de tal, né, que o cara nem tem a formação, mas ele tem um conhecimento que vai te ajudar, vai lá e conversa com ele. Ah, eu assisti um vídeo, né, você não mandou bem naquela reunião, eu assisti um vídeo da Carol Dweck sobre vulnerabilidade, dá uma assistida nela lá que vai te ajudar bastante, depois volta aqui para conversar. Então, assim, é uma geração que gosta de desafio e eu tenho trabalhado com eles assim, tá, Sueli? Se é certo, se é errado, assim, os meninos estão bombando, né? Estão adorando. E quando meu colega me perguntou o que você está fazendo, falei com eles, desafio. Desafio, cronograma, próximo desafio. Desafio, cronograma, cumpriu o próximo desafio. É assim, e assim, a turma de 18 anos chegou aí, ó, 18, 20 anos, né? A turma que nasceu em 2000 está com 20 anos agora, começando a formar na faculdade e entrando aí dentro das empresas. E realmente são muito diferentes, né? Por exemplo, eu passei a gostar de funk, falei, opa, e você é do sertanejo, não é não? Não, até que eu gosto de MPB, mas eu tinha alguma restrição. E aí eu vendo a turma que chegou, eu falei, caramba, o cara é menino inteligente pra caramba, mas curte funk, né? E aí eu aprendi a ver uma abordagem diferente, depois eu fiz até treinamento com o Gil sobre a questão da flexibilidade cognitiva, que é você olhar de perspectivas diferentes, né? Comecei a olhar da minha perspectiva, de quem não gostava. Eu trago muito isso para a turma que trabalha comigo, da perspectiva da pessoa que gosta do funk e da perspectiva do cara que fez o funk. É muito fácil eu gostar daquelas coisas que eu gosto, né? E, inclusive, aí eu estava conversando com meu filho, eu falei com ele assim, meu filho falou assim, não, mas é muito ruim essa música, né, pai? Eu falei assim, não, ela não é ruim, ela não lhe agrada. A perspectiva é diferente, porque para quem fez e para quem curte, ela é boa. Então, eu mudei muito a minha perspectiva nesse sentido, sabe, Sueli? Eu falei, olha, eu não falo que nada é ruim mais. Não me agrada. É diferente. Ela não me agrada, mas agrada várias outras pessoas. E eu aprendi com essa geração aí. Porque eu me conecto, entendeu? Eu quero aprender. Então eu falo, poxa, nosso chefe dança funk com a gente aqui, o cara vem pra roda de pagode, porque eu quero estar conectado com eles, né? Eu quero fazer realmente sentido para mim com eles e é um aprendizado de verdade. Legal, muito bom esse aspecto que você falou. E assim, né, pegando esse gancho, a gente trabalha com culturas diferentes, né? Quando a gente passa de geração, eles vêm com uma cultura diferente, com mindset diferente, com tudo diferente, né? E pegando um pouquinho aí do ensejo de cultura, eu quero aproveitar que a gente está nessa pegada aí, para te fazer uma pergunta que surgiu aqui, ó. Qual é a maior dificuldade de se implementar uma cultura de inovação em uma empresa? Isso é uma grande dificuldade para os líderes, né? Porque ele precisa ter esse mindset de inovação para implantar. Então, eu queria saber um pouquinho, você que já passou por muitas ondas de inovação lá na Vale, né? E você também tem, o seu filho tem uma empresa bem inovadora, né? Então, assim, qual é que é a dificuldade de implementar essa cultura de inovação, assim, né? Dentro de uma empresa? Seja ela grande ou pequena, porque eu acho que você tem as duas visões, né? E a gente tem pessoas aqui que estão nos assistindo que são pessoas de pequenas e grandes empresas. Então, acho que vamos dar uma visão geral aí. Bom, como eu sou, né, eu sou mineiro, não dá nem para negar pelo meu sotaque, né? Onde eu chego, o pessoal fala, você é mineiro, né? Eu sou.
E aqui a gente gosta muito de trem, né? Você escolhe ser locomotiva ou ser vagão. Dentro de qualquer processo de inovação, você escolhe ser locomotiva, a locomotiva ela traciona. E o vagão ele é puxado. Então, para quem tem a pequena empresa, você consegue determinar o que você quer dentro de cultura. Às vezes até de uma forma mais fácil, né? Eu tenho essa experiência também. Um dia a gente pode fazer uma live, né? Eu já quebrei algumas vezes e aprendi quanto que vale o custo do capital. Isso me fez fazer outros negócios mais lucrativos. Mas numa pequena empresa você consegue determinar, colocar a sua cara, a sua cultura, o que você espera, né? Numa empresa maior, você tem que convencer várias pessoas. Então, tem duas formas. Geralmente, é mais interessante quando começa pela alta liderança. Quando a alta liderança compra essa mudança cultural, né? Principalmente em empresas maiores, onde tem a cultura do medo e a cultura do poder, que é muito grande, né? A cultura do medo, que é aquela cultura assim, a hierarquia, e a cultura do poder totalmente centralizada é muito grande, é um pouco mais difícil. Mas eu vou falar um pouco, por exemplo, da minha experiência, né, nessa questão da inovação. Eu lembro, quando eu era um eletricista, né? Hoje eu estou como gerente executivo nessa empresa, mas eu comecei como eletricista nessa empresa. E a gente recebeu a primeira Mavica. Você nem deve saber que você não é dessa geração. Mavica é uma máquina digital, a primeira máquina digital que existiu. Todo mundo deixou essa máquina parada lá. Eu falei, opa, vou pegar essa máquina. A gente fez algumas manutenções, alguns equipamentos. Eu tirava a foto e colocava todo dia de manhã. Debaixo eu trabalhava à noite, eu trabalhava de turno, né? Todo dia de manhã eu deixava a foto do que a gente tinha feito no dia anterior debaixo da sala do chefe, que ia chegar às 7 horas da manhã. A gente ia embora às 6 horas da manhã e deixava às 7 horas da manhã com o nome, anotava o nome de todo mundo que trabalhava à noite e deixava lá. Até que um dia ele chamou para conversar. Nossa, estou achando tão interessante o trabalho que vocês estão vendo, porque eu estou vendo o trabalho que vocês estão vendo, eu não consigo ver à noite, eu estou vendo o trabalho que vocês estão fazendo aqui toda a noite através das fotos que você está chegando aqui. Quando teve a oportunidade de uma pessoa para ser o líder dessa turma, de 10 pessoas, adivinha quem foi o escolhido. Então, assim, é uma inovação que... Então, assim, você tem que romper, né? Nas grandes empresas é melhor que seja da alta liderança, mas se não for pela alta liderança, por exemplo, eu me proponho, tudo de novo que acontece, o pessoal vem falar comigo, vamos tentar na sua área? Vamos. A gente erra várias vezes. Mas quando a gente acerta também, a gente coloca a bola lá na gaveta, entendeu? Faz aquele golaço assim, a lá Gabigol, e aí o pessoal fala assim, eu vou ter mais chance, gente, porque eu tento muito mais. Então, hoje o líder inovador, ele tem que tentar, sem medo de errar, e com accountability também. Sem medo de errar, e se errar tem que assumir, que às vezes o erro é muito grande, e eu me proponho a isso. O erro é muito grande, eu falo, olha, a responsabilidade é minha, se tiver que cortar, corta a minha cabeça. Então tem que querer arriscar. Agora, muita gente não quer arriscar a posição, não quer arriscar poder, né, Sueli? Então, por isso você tem que escolher ser locomotiva ou ser vagão. Quem quiser ser locomotiva vai tracionar sempre. Quem não quiser vai ser vagão, vai ser puxado a vida toda. Muito boa essa tua colocação. Inclusive, o pessoal aqui está elogiando no chat essa analogia da locomotiva e do vagão. Adorei também, vou até usar ela agora nas minhas próximas conversas. É coisa de mineiro, hein? Agora, é muito interessante que você trouxe um ponto bem importante aí das empresas grandes, e inclusive uma pessoa aqui que ela é gerente de RH de uma grande empresa, a Karina, ela colocou aí que realmente em empresas grandes a gente acaba sendo tá muito limitado, né? E isso me leva a outra pergunta do Rafael, que colocou aqui. E qual é a cultura, e aqui, né? E quando a cultura é antiquada, quais pequenas práticas adotar para iniciar um processo de inovação? Que é o caso dessas grandes empresas. Como cativar a liderança da necessidade de inovar? E aqui eu acho que você já deu uma pequena dica dizendo assim, procure pessoas como você, né, os líderes, os gerentes de algumas áreas que topam fazer alguma coisa diferente, né, dentro do seu nível de limite. O que mais que a gente pode fazer, assim, saindo um pouco dessa questão de a cultura da inovação, vamos agora um pouquinho para a prática. O que a gente pode implementar de verdade para incentivar a prática aí da inovação, mesmo nessas empresas grandes e, de certa forma, antiquadas? Então, eu vou começar respondendo um pouquinho pela Karina e fecho com o Rafael. Porque da Karina eu tenho um exemplo legal. Eu, numa roda de conversa com outros executivos, eu falei assim, gente, por que a gente precisa de alguém com diploma aqui na empresa? Aí você imagina, a empresa tradicional, falei, por quê? Eu quero contratar alguém sem diploma. Aí eu não consegui contratar alguém sem diploma, não. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um processo às cegas.
e chamei uma pessoa do RH, falei, você topa fazer um processo às cegas? Eu quero mais diversidade na minha equipe, eu não quero saber quem vai vir. Vou traçar o perfil, a gente vai lançar o perfil no mercado, mas eu vou fazer alguns cases, né, uns cases bem reais. Eu quero ver as respostas dessas pessoas nos cases, então eu vou pegar os cases deles, vou avaliar pelos cases, mas não sei quem é. Você vai tocar o processo o tempo todo, mas eu não vou saber quem é. Tranquilo, tranquilo. Fizemos assim. Tem até o processo para disponibilizar, quem quiser depois pedir no meu perfil aí. E a gente fez assim, sabe? A gente foi lá, tracei o perfil da pessoa que eu precisava, sabe? Não preciso de uma pessoa, né? Não coloquei nível superior, não coloquei nada. Falei, ó, preciso de uma pessoa que tenha um bom pensamento analítico, uma pessoa que tenha inteligência emocional, uma pessoa que saiba escrever bem. Olha as qualidades, totalmente diferentes do que é pedido, geralmente, né, que escreva bem e que tenha uma boa interpretação de texto. Colocamos lá 4 itens, eu não lembro todos aqui agora, e lançamos no mercado. E eu fiquei surpreso, né? Porque assim, essa pessoa da RH olhava, e aí, como é que tá? Aí mandou os cases, várias pessoas, eu li 20 cases, ele escolheu 20 cases, 20 pessoas que responderam aos cases. Falei, eu gostei desses 8, muito. A gente colocou alguns critérios que a gente tinha colocado, gostei muito desses 8. Mas me fala, o cara não me falava de jeito nenhum. Não, a gente não combinou, a gente fez uma regra de ouro, você vai ficar sabendo só quem são os 3 finalistas. E depois de 30 dias que a gente fez esse processo, eu recebi lá 3 finalistas, 2 caras não tinham diploma. E um cara era operador dentro da nossa empresa. Aí, pela limitação, acabou que eu fiquei como operador, porque ele estava dentro da empresa, né, ainda não consegui romper a barreira. Então, respondendo a Karina, né, como que você faz? Tem que achar, você sempre vai achar alguém, né, dentro da regra, dentro do limite, não burlamos nada. Hoje, várias pessoas fazem o processo às cegas aqui na nossa empresa. Eu gostei muito desse negócio. Eu rodo sempre, né, eu gosto sempre de fazer às cegas, porque né, aparece sempre surpresas lá. Eu falei com o pessoal, qualquer dia nós vamos receber um super-herói, vamos receber um mutante, mas para mim não tem problema, eu preciso da habilidade, né? Então, assim, inovação, eu considero isso inovação, entendeu? Porque outros lugares já fizeram. Aí vai falar assim, Cleo, você inventou isso? Não, não inventei não. Eu fui na palestra com o Alfredo Soares e ele falou assim, na minha startup eu faço processo às cegas. Eu falei, eu vou fazer esse negócio lá na minha empresa também, por que eu não posso fazer? Aí mandei para ele lá no Instagram dele, hoje ele está muito mais famoso, ele foi me respondeu, Cleo, o processo assim, assado, me passou o processo, eu copiei o processo e fiz uma inovação dentro da minha empresa. Respondendo então a Karina, assim, é possível fazer, entendeu? Então, se você pensar, esses exemplos são isso, você sempre vai achar aliados. Coloque a ideia e você vai achar aliados. Eu queria só pegar, desculpa te interromper, eu queria pegar esse ponto para chamar a atenção de quem está ouvindo a gente aqui. Quando a gente fala de inovação, né, a gente pensa logo em tecnologia. Olha o tamanho da inovação que a gente pode fazer dentro das nossas organizações, como essa que você fez, que trouxe a implantação da seleção às cegas, né? Para uma empresa do porte da que você trabalha. Isso faz a diferença, porque assim, a gente costuma trabalhar muito limitado, a gente acaba colocando aquelas barreiras de contratar pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, que têm os mesmos hábitos que a gente conhece, porque a gente acha que a gente só confia naquelas pessoas. E quando a gente quer essa mentalidade aberta da inovação, a gente precisa se desafiar, até nós mesmos, como líderes, como gestores, Verdade. em fazer um processo como esse imparcial. Eu adorei que você trouxe esse tema. Esse foi uma das histórias que você contou lá no curso que nós fizemos juntos. E eu acho sensacional como a gente pode inovar, como os líderes, como você, podem inovar aí trazendo coisas simples, né? Mas que faz a diferença e você realmente traz profissionais que também vêm com essa mentalidade um pouco diferente, aberta, né? Do que a gente está acostumado aí, né? No nosso redor, assim, né? É verdade. Bacana. Você quer ver um outro exemplo, assim, aí para os líderes que estão acompanhando aí para mexer com a cabeça de líderes, tá? Porque quem trabalha comigo, agora a turma já acostumou, né? Quando eu chego numa nova equipe, igual tem um ano que eu estou na nova equipe, o pessoal fica eufórico, assim, o que esse cara vai aprontar aqui, né? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, geralmente, como é que o pessoal sempre fez, né? Vamos sentar na sala, vamos fazer uma análise de SWOT, vamos ver as 5 forças de Porter, aí cada um faz um brainstorm, no final sai um plano de ação. Eu propus, pessoal, nós vamos fazer um planejamento estratégico, foi de 18 para 19, foi até quando eu ganhei um reconhecimento muito grande de uma equipe minha. 18 para 19, falei, nós vamos fazer o planejamento estratégico, e aí, faltando, a gente geralmente fazia em novembro para o ano seguinte. Falei, só que vai ser o seguinte, nós vamos fazer na Mata do Jambreiro, que é uma mata aqui,
Lá tem algumas salas, né, aqui da empresa, nós vamos fazer na mata, mas nós não vamos usar a sala e vocês vão ter que apresentar o trabalho que vocês fizeram com a equipe numa caminhada que a gente vai fazer de 2 km. Assim, todo mundo arrepiou, né? Só supervisores, né, de 50 anos, 60 anos, alguns mais novos, uma equipe de 12 pessoas diretas naquela época e 800 indiretos, né? Isso era impressionante. E pode usar qualquer coisa, falei, qualquer coisa, só não pode usar PowerPoint e a gente não vai ficar na sala. Durante a caminhada, nós vamos fazer 12 paradas e cada um vai apresentar seu planejamento na parada. Eu tenho fotos aí, quem quiser ver nas minhas redes sociais, muito massa, né? Os caras fizeram com os filhos, com os empregados, contando história. Os caras fizeram trabalho com EVA. Os caras fizeram trabalho com isopor. Teve gente que fez camisa, né? Camisa frente e verso, fez o striptease, foi tirando de outra camisa embaixo para contar como é que seria o planejamento estratégico dele e colocou lá objetivos, né, o SWOT, objetivos e as metas do ano seguinte. Então, assim, e eles voltaram, a gente voltou outra pessoa, outra equipe daquela mata lá, né? Os nossos resultados bombaram. Falou, tá vendo, gente? É possível fazer. Sem PowerPoint, sem data show, sem computador. Nós fizemos um trabalho fantástico, um planejamento fantástico. Fechamos um café da tarde, mas assim, é uma ideia para o pessoal utilizar aí, tirar o pessoal do mindset fixo, né? E levar para um mindset de crescimento. Olha, esses caras tiveram que pesquisar YouTube, tiveram que perguntar à mulher como é que usa EVA, tiveram que perguntar a filho. Então, assim, vários desenvolvimentos no planejamento estratégico. Olha que bacana, gente. O Kleber falou o seguinte: tirar do mindset fixo para ir para o mindset de crescimento. Ou seja, tirar daquele modelo mental fixo, que é o quadrado, fazer sempre a mesma coisa, está condicionada a organização para ir para uma coisa, se liberta das amarras e vai para o crescimento. Essa é uma dica bem importante, né, Kleber? Porque aqui é o incentivar a inovação. Esses pequenos hábitos, essas pequenas ações, né, na verdade, que você cria e cativa a inovação. Deixa eu puxar aqui que a gente tem algumas perguntas a mais. Bom, antes das perguntas, a Elis coloca aqui que simplicidade com profundidade, esse é um líder que conecta as pessoas, então é bem isso que a gente está vendo. Voltando um pouquinho, tinha uma segunda parte da pergunta do Rafael que dizia o seguinte: como cativar a liderança dessa necessidade de inovar? Então, nós temos essa pergunta. E uma nova pergunta que veio aqui foi sobre líderes centralizadores. Então, um lado é como a gente cativa os líderes de forma em geral, né, a inovar aí. E o outro fala um pouco sobre líderes centralizadores, que atrapalham as pessoas. Como que a gente trata isso? E aí eu vou botar um pouquinho de uma curiosidade que eu tenho. Não é nem só atrapalhar as pessoas, mas esses líderes centralizadores, será que eles têm um mindset de inovação? E como que a gente quebra esse ciclo aí com eles, né? Com os líderes centralizadores? Para que ele também saia do mindset fixo dele, né? E vá para o mindset de crescimento que a gente deseja. Bom, vamos lá, né? Respondendo o Rafa, deve ser o Rafael Costa, como que a gente cativa? Primeiro pelo exemplo. Né? Eu tenho que ser o primeiro a fazer. Esse exemplo que eu dei para vocês, eu fui o primeiro a apresentar. Meu trabalho ficou muito pior que o dos caras, que eles superaram, né? Então, assim, primeiro a gente tem que cativar pelo exemplo e dar a oportunidade. E aí eu já vou para a resposta final, né? Primeiro os líderes centralizadores, gente, peça feedback, fala, eu sou centralizador, porque se for, não vai sobreviver, né? O mundo agora é colaborativo. E toda liderança, por mais que a gente faça isso tudo, a gente precisa engajar as pessoas, no final, o que a gente precisa? De resultado, né? É dinheiro na conta, é dinheiro lá no caixa da empresa, né, do pequeno negócio, do grande negócio, que faz o negócio movimentar. Agora, dá para a gente chegar nesse dinheiro de forma mais suave, de forma mais serena, de forma mais tranquila. Então, primeiro, né, se o cara tem um mindset centralizador, e aí o líder tem que ficar atento se a equipe, se tem muita gente saindo da equipe dele, fique esperto que isso não é um bom sinal. Eu sempre trabalhei para que as pessoas disputassem vir trabalhar na minha equipe. Então, tem, né, de 25 anos que eu tenho, 20 de liderança, e fui aprendendo, eu quero que as pessoas disputem. Porque quando as pessoas disputem para vir para a minha equipe, eu sempre vou estar com os melhores talentos. Eu posso escolher quem vai trabalhar comigo, tá? E como que eu quebro o mindset do líder centralizador, pessoal? Se eu tiver liberdade com ele, feedback, sincero. E faça ele experimentar vitórias de inovação com você. Eu já tive líder centralizador, né? Então, assim, eu fiz a inovação, a gente fez todo o trabalho,
por exemplo, a União Brasileira da Qualidade, já fui bicampeão com equipes com a União Brasileira de Qualidade, trabalhos de qualidade, com um líder centralizador. Na hora de levantar o troféu, eu falei, é seu. Ele falou assim, poxa, mas eu não fiz nada, né? Falei assim, mas levanta para você sentir o gostinho e do ano que vem você deixar de ser centralizador e me ajudar mais, cara, eu preciso de você. Quando ele subiu lá naquele palco lá do teatro, né, nesse ano foi em Vitória, né, quando a gente ganhou, subiu lá no teatro da UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, e desceu de lá um líder centralizador, e hoje é um dos caras mais inovadores. Então tenta influenciar para cima, deixa o cara comemorar com você, né? Então isso faz parte de empatia para cima também, né? Deixa o cara comemorar, deixa o cara fazer gol, né? Traga o cara, envolva ele na solução do problema, porque ninguém é mal, né? Só o mindset que está lá, porque o modelo mental está ali consolidado. Quando ele começa a experimentar e começa a tomar gosto, ele vem pro lado de cá e começa a jogar com a gente. É muito legal isso que você falou, porque assim, é bem isso, né? Você traz o cara para parceria, né? Você traz ele junto com você e você valoriza. Isso é uma característica bem importante, porque nem sempre o líder não tem que ser o herói, né? Ele precisa incentivar que as outras pessoas cresçam. Então, esse caso do que você fez foi exatamente isso. Você o incentivou para que ele realmente ocupasse a posição que ele gostaria de ocupar. E ele começou a abrir a cabeça também, vendo que isso é uma coisa boa que você deu para ele, que provavelmente ele também pode dar para outras pessoas, né? É verdade. Bacana. A gente viu no curso, né, Suelen, somente 16% das pessoas estão engajadas. Então, o restante só está na empresa porque está querendo pagar a conta, né? Eu já vejo isso como oportunidade, né? Então, por exemplo, cara inovador, só 16% das pessoas estão engajadas. Eu vou tentar ser mais humilde, mais honesto, se é o que as pessoas querem ao invés do super-herói, que eu quero mais pessoas engajadas na minha equipe. Eu vou fazer isso subir na minha equipe. Isso é desanimador, mas ao mesmo tempo é desafiador e é oportunidade. Opa, vou trazer mais pessoas engajadas, porque pessoas engajadas produzem mais, são mais seguras, são mais felizes. Então, é desafio para o líder, mas o líder nasceu para quê? Para vencer desafio, né? É isso aí. É isso aí. Cleuper, deixa eu fazer só uma correçãozinha. A Karine, que eu falei para você, ela é da exportação. Karine, desculpa, tá tão pequenininha aqui que eu acabei confundindo as duas Karines aqui quando eu vi a foto bem de longe, perdão. Continuando aqui o rol das perguntas, o Eliel falou o seguinte: a empresa que trabalho é muito tradicional, mas eu tenho feito pequenas inovações e esses pequenos resultados têm aberto portas para inovar em coisas maiores. Olha o efeito. Fala um pouco desse efeito. Pequenas atitudes. Como é que você vê assim na tua trajetória? Como é que você viu isso se comportando? Essas pequenas atitudes, onde que elas têm o potencial aí de chegar? Pegando um pouco Eliel, do é que o isso. Eliel falou. Vou voltar lá na locomotiva, né? Mas você pode também ser o ponto que irradia ali no meio da escuridão. Né? A empresa é muito tradicional, ela está na escuridão, mas você pode ser o ponto que irradia brilho lá. Eu costumo falar, eu fiz um bootstrapping na minha carreira, né? Quem não sabe o que é bootstrapping é você pegar o cara que pega uma startup aí e leva ela lá sem investimento, sem nada. O curso de inglês que eu fiz foi por minha conta, né? A empresa ainda não acreditava muito. Fui lá, fiz um curso de inglês por minha conta, aprendi mandarim por minha conta, aprendi espanhol por minha conta, fiz a pós-graduação por minha conta. Até que um dia, né, eu falei, olha, agora não vai dar para ficar na empresa mais não. Aí eles foram falar assim, não, peraí que a gente tem uma posição de supervisor para você aqui. Pô, agora já começou a melhorar, porque o meu capital intelectual não está compatível com o meu capital financeiro. Então, nessa questão que você fala, né, o que a gente pode fazer? Seja a mudança que você quer para o mundo. É meio piegas esse negócio, parece jargão, gente, mas seja a mudança. Porque as pessoas, toda liderança de qualquer empresa, de grande empresa, ela gosta de pessoas que dão resultado. Inovação dá resultado. Quando você começa a dar resultado, alguém vai colocar uma lupa lá em você e vai começar a olhar, opa, tem algo diferente nessa pessoa. Foi o que aconteceu comigo, tem algo diferente nesse rapazinho. Mas enquanto ele não está enchendo a paciência, nós vamos deixar ele sem ganhar nada. O dia que ele falou assim, eu não vou ficar aqui mais não. Falei, opa, vem cá, né? Você vai ser supervisor agora, vai ser engenheiro nosso. Então, assim, você tem que ser a pessoa com toda a tranquilidade, sabendo jogar o jogo, respeitando a hierarquia, mas tem oportunidade, né? A gente não é totalmente travado. A gente tem espaço para manobrar e para fazer coisas dentro de qualquer empresa. Dentro da limitação do orçamento, da limitação de recursos, de espaço, de tempo, mas é possível fazer algo diferente. Eu tenho certeza que cada um de vocês consegue fazer algo diferente.
Quando faz duas coisas diferentes, quando faz três coisas diferentes, quando faz quatro, alguém começa a olhar. Opa, eu quero esse cara na minha equipe. Todo mundo quer gente boa na equipe, Sueli. É verdade, com certeza. E os líderes que percebem isso, trazendo talentos, trazendo gente boa para a equipe, ele vê que o trabalho fica muito mais fácil, né? Porque tem a competência ali, né? Você só precisa realmente dar a visão, a direção e deixar que as pessoas se movam, criem, né? Esse é o mindset das pessoas da inovação. E até aproveitando aqui, a Gabriele cita que inovação de mindset, de pessoas, de tecnologia, envolve tudo quando se trata de inovação, até mesmo de cultura. Ou seja, realmente, a inovação, né, Cleuber, ela é algo que engloba tudo, né? Se uma empresa que se diz inovadora, ela não tem isso na cultura, nas pessoas, no mindset, ela não é realmente inovadora, né? E ela não precisa ser inovadora só em disrupções, né? Ser uma Apple da vida ou algo nesse sentido. Ela precisa realmente pensar naquelas lacunas que às vezes são pequenas, que não precisa de grande esforço, mas que botando as pessoas para usar sua criatividade, né, pode gerar resultados. Chegou uma outra pergunta aqui, eu estou tendo um suporte também, porque tem muita pergunta. Meu marido está me ajudando aqui do lado. Como mensurar o resultado da inovação no curto e no médio prazo? Essa é uma pergunta capciosa, né? Como que a gente mensura o resultado de inovação? Curto e Ah, médio prazo. vamos lá, né? Indicadores de inovação. Eu não vou entrar em detalhes de cada indicador de inovação, que dá para a gente fazer uma outra live sobre indicadores de inovação. Mas eu vou deixar uma sugestão pessoal, que é o livro do Terra, né? A gente tem dois livros aí muito bons sobre inovação, né? Do Terra e do Epstein, tá? Depois eu escrevo Tá. aqui embaixo aqui, pessoal, Você o Terra e passa o... é, e se você puder passar, depois a gente bota no Stories as indicações dos livros Ah, também, acho que é legal. bacana. Então, E lá tem qualquer coisa, indicador. depois a gente faz uma live também para falar de indicador de inovação. Isso aí. O Terry, a Epstein tem ótimas referências lá sobre inovação. E aí, geralmente a pessoa quer assim, como é que eu faço métrica de inovação? Né? É, começa simples, né? Começa medindo Kaizen, começa medindo melhoria, né? Como é que eu comecei medindo inovação? A gente montou o Lean, começamos a usar o Lean Manufacturing. Aí o pessoal vê aquele monte de indicador top, eu falei, não, nós não vamos fazer isso. Eu vou medir quantas melhorias a minha equipe está fazendo por mês. Aí começou 5, 10, 20, 5 de novo. Falei, pessoal, a nossa meta é fazer 1.000 Kaizens esse ano. Você está doido, cara? 1.000 Kaizens esse ano. 100 Kaizens por mês. 80 Kaizens por mês, nós vamos chegar em 1.000. Isso é um indicador de inovação para mim. Então, assim, problema. Qual que era o problema? Então, a gente tinha lá o nosso quadro, né, que é o FMDS, que muita gente usa aí no Lean. Problema. Problema, me tragam Kaizen. Me tragam Kaizen. Me tragam Kaizen. Me tragam Kaizen. E acontece, até que o Gil gosta de falar muito, né, começa a aparecer o enxame de inovação. Né, porque você começa com as inovações pequenininhas, assim, umas coisas meio esquisitas, meio avacalhada, aí o negócio vai qualificando, porque a galera começa a fazer. Então, começa pequenininho, né, os de curto prazo, começa a fazer com Kaizen. Ou então melhoria, cada um tem um nome aí diferente, né? Tem o WCM, tem o Lean, tem o TPS da Toyota. Começa com Kaizen no curto prazo. E no longo prazo, aí ROI, né? Retorno sobre investimento em inovação. Eu tenho as duas medidas, eu olho essas duas até hoje. Né? Olha, quantos Kaizen você saiu? Estamos num nível bacana. Né? Agora continua 2.000 Kaizens, 3.000 Kaizens por ano. E qual que é o retorno sobre a inovação? Eu apliquei uma máquina mecanizada, né, tinha uma produtividade, 12 pessoas, aí é uma preocupação que eu tenho muito grande, quando a gente fala assim, essas 12 pessoas não podem ser desligadas, a gente preparou elas para outras áreas, e essa máquina me deu um retorno sobre o investimento de 30%. Opa, então longo prazo. Retorno sobre investimento, return over investimento, né? E curto prazo. Médias melhorias, quantas melhorias a galera faz aí por mês? E coloca a meta. Que Quando legal. coloca a meta para a galera chega. E o É líder legal. fica apoiando, a galera chega. E é bem verdade. E assim, ó, isso que você está colocando, até assim, para contribuir um pouco aí, né?
porque tem gente que diz assim, pô, mas inovação não dá retorno, etc., e começa a limitar a grana para botar em melhorias, inovação. A gente tem que entender que a gente tem alguns níveis de inovação. A gente tem aquelas incrementais que você falou, através aí das pequenas melhorias do incremento, né? Que pode ser a coisa mais simples do mundo. Você tem um processo e você elimina uma atividade lá que não agrega valor. Ao invés de emitir um documento físico, você começa a fazer tudo digital e você elimina papel, custo, etc. Tem muita coisa que é tão pequenininha que já existem soluções, inclusive, que a gente pode aplicar. Isso são as melhorias, né? E aí tem outras não, tem outras que, pô, vamos fazer pesquisa e desenvolvimento. Nessas aí é um pouco difícil realmente, né, da gente medir o retorno sobre o investimento. Mas se a gente não começar, não vai ter nada lá na frente, né? Se não houvesse investimento em pesquisa e desenvolvimento mais pesado, a gente não teria a Apple, nós não teríamos várias outras empresas, não teríamos muitos dos modelos de negócios que nós temos hoje, bem disruptivos, né? Enfim, só para compartilhar aí e para contribuir um pouquinho nesse ponto também. Só para colocar um ponto, eu sei, Sueli, muitas empresas aí, talvez o pequeno investidor, diferente da empresa que eu trabalho, ele não tem um venture capital para colocar, assim, para arriscar, mas faz parceria. O pessoal às vezes acha que é concorrência, né? Faz parceria, pega ali 3, 4, 5, 6 do seu segmento e experimenta aquela inovação, compartilha, porque vocês ainda competem com milhares no Brasil. Então faz parceria para dividir o venture capital, que é aí o capital de risco, né, para inovação. Uma sugestão que eu dou, entendeu? São coisas que eu faço assim nos negócios. Vamos compartilhar? Opa, deu errado. Pelo menos todo mundo tomou só um pouquinho do prejuízo, entendeu? Deu certo, bacana. A gente consegue alavancar o segmento e estamos na frente de milhares de pessoas que concorrem com a gente. Nós temos algumas perguntas aqui, tem duas delas, na verdade, eu vou pedir para você só dar uma recapituladazinha, porque você já até colocou um pouquinho antes, mas vamos... A Gabriele, ela pergunta assim, como lidar com a nova geração que já não trabalha e performam tão bem com hierarquia? Como com um conflito com a geração baby boomer, né? E o outro é aqui... Outra pergunta é quando o líder da empresa não tem a visão de inovação. Essa primeira pergunta da Gabriela, eu acho que está um pouco relacionada com aquela questão dos desafios que você colocou um pouco no começo, que você está trabalhando com essa galera jovem. Acho que dá uma recapituladazinha aí sobre isso. E essa questão, a segunda questão, que na verdade é do Agnaldo, eu acho que a gente pode explorar ela um pouquinho mais, porque aqui nós estamos falando de visão, né? Não só do mindset, mas olhar para frente mesmo, como é que é essa visão inovadora, como é que eu penso para frente. Vamos explorar ela na visão do futuro. Qual a tua visão do futuro desse líder inovador? Bom, então, só para ajudar a Gabriele, como que você evita a hierarquia para a nova geração? Evite a hierarquia, né? Eu me coloco no nível deles. Inclusive, repensando em escrever organogramas, aqueles quadradinhos descendo, por que não fazer organogramas igual células, né? Organogramas mais celulares, em ecossistema. Então, dá para mudar. Eu já começo a construir meu organograma em forma de ecossistema, não mais aqueles quadradinhos, né? A caixinha do chefão lá em cima e vai descendo. Sugestão. Líder do futuro, gente, como é que eu olho para frente? Para mim olhar para frente, eu tenho que tentar prever alguns eventos futuros e tem várias análises para isso. Sugestão, relatório da CIA, até 2035. Quando eu estava em 2005, eu li o relatório da CIA de 2020. Bate muita coisa. Porque tem muita gente inteligente que faz as análises ali para os americanos e compila isso num livro. Então já tem o relatório da CIA, tá? Ele é baratinho esse livro, até 2035. É um livro de cabeceira. Eu fico olhando lá e fico vendo o que vai acontecer. Né? Carro voador. Estava lá, carro elétrico, inteligência artificial, no relatório da CIA de 2005. Então a mesma coisa que a gente tem que pensar agora. Então, pensando em futuro, né? Vou trazer uma pegada um pouco mais aqui, sustentável e responsável. O líder do futuro, ele tem que saber ODS na veia. Leia lá os 17 ODS, que dele vai sair muita tecnologia, muita inovação e muita necessidade. Objetivo de desenvolvimento sustentável. Esse negócio é sério, né? Tem um pacto aí até 2030, protocolo de Paris. Nosso presidente tentou sair fora, mas não deu. Alguém falou, olha, pega, leva aí, bicho, volta desse negócio, não vai dar ruim pra gente sair desse negócio aí, porque esse é um negócio do futuro, né? Objetivo de desenvolvimento sustentável.
os 17 compromissos aí. Porque a nossa geração é a primeira que está sofrendo impacto aí de tudo que a gente fez, né, no passado, e a última geração que vai conseguir salvar aí a extinção do nosso mundo. Então, o líder do futuro tem que estar conectado com isso, sustentabilidade. Aí vamos ver, isso é meio filosófico, mas é prático, tá? Mas vamos trazer para a vida real. Eu tenho alguns problemas que, se tiver solução, né, eu falo com meus alunos, problemas com solução de $1 milhão para ficar rico, gente. Bateria de carro elétrico, totalmente sustentável. Como que a gente consegue fazer isso aí evoluir? O grafeno, né, um novo material super potente que está aí para fazer um monte de melhoria e arrasar com um negócio de uma indústria. Colaboração, vou voltar para a questão humana, né? A gente é tão competitivo que você ser colaborativo é diferencial. Eu descobri isso há 4 anos e assim, estou totalmente colaborativo. E a gente é tão competitivo que ser colaborativo é ser inovador e é um diferencial de carreira. Pensa nisso. Então, quem sair na frente e ser colaborativo nesse mundo futuro vai se dar bem. Então, assim, a sugestão, pega livros, alguns relatórios bacanas aí de Harvard, do MIT, dá uma lida no que tem de projeção, se precisar eu compartilho também. Pega essas projeções, não dá para abraçar o mundo. Eu peguei algumas lá, eu trabalho nelas, né, no segmento que eu atuo, tá? É a sugestão que eu deixo aí para pensar no futuro e a visão do líder do futuro. O líder do futuro tem que estar conectado com o futuro e começando a mudar as suas atitudes aqui no presente. Legal, legal. E assim, ó, Cleuber, eu gostei muito dessa tua fala da sustentabilidade, porque às vezes a gente não coloca isso em pauta, mas qualquer organização hoje, ela faz parte de um ecossistema. E ele tem que ser sustentável, porque senão ninguém sobrevive lá no futuro. Então, assim, a sustentabilidade é o coração disso. Sustentabilidade nada mais é do que a gente se manter perene lá para frente. Então, para isso, você precisa preservar seus recursos, você precisa preservar as pessoas, para que daqui a 10, 20, 30 anos tenha recurso para todos, tenha condição de subsistência para todos. Então, nós fazemos, pessoas, organizações, parte de um ecossistema maior e o líder tem que ter essa mentalidade. Se ele não se sentir isso, ele não consegue também construir a colaboração, né? Porque ele não entende que ele é parte do todo. Então, é uma pegada aí bastante interessante. Cleuber, nós estamos aí com as 20 horas e 23 minutos, está faltando 5 minutinhos. Eu estou aqui numa divisão, porque eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Tem uma pergunta que a Dani colocou aqui, sobre como implantar um centro de inovação, o que precisa de estrutura, sistema e pessoas. E eu também, aí, particularmente, sei que você está fazendo um trabalho muito bacana, ajudando as pessoas com a carreira. Então, eu gostaria também, respondendo a pergunta, então, da Dani, a nossa última pergunta aí da noite, terminando a dela, eu gostaria que você desse uma palhinha para nós dessa questão da carreira. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final aí para nós, fica à vontade. E depois disso, a gente já vai para o encerramento. Tá bom? Tranquilo. Ô Dani, então assim, como que montar um centro de inovação? Começa com um hub de inovação. Não pensa no centro primeiro, não. Se você tiver uma sala, se você tiver um container, você monta um hub. E dentro desse hub, fala para pessoas, não precisa nem ser um centro, isso aqui é uma área para a gente solucionar problemas. E começa a levar as pessoas ali para discutir problemas. Então, cola os problemas na parede, então começa com um hub. Porque ali você vai identificar quem vai ser o seu CTO. Quem que é aquele cara que vai apaixonar com aquele negócio e vai virar seu CTO, o cara que vai virar o seu cara de inovação. Você vai descobrir ele ali. Então começa pequenininho com o hub, tá? Quando eu comecei, hoje a gente tem um centro, né? Mas quando a gente começou pequenininho, fizemos um hub e ali descobri alguns caras. Esses caras aqui são apaixonados por esse negócio. Falei, a partir de agora você vai ser meu CTO, você é o chefe de tecnologia aqui da área. Né? E hoje o cara é um dos chefes de tecnologia da empresa. Então começa pequeno, tá? E depois você vai pensando em estrutura, a gente pode conversar depois para falar na estrutura grande, não sei se a sua empresa já tem uma grande estrutura, se tiver, pode começar maior. Mas por que eu gosto de começar pequeno e simples? Porque vai gerando propósito, vai gerando sentido e vai conectando quem realmente precisa. Então essa é a minha sugestão. E aí para quem perguntou um pouquinho de carreira, o Sueli, eu gosto muito de falar que assim, né? Hoje, como é que funciona nas empresas? Hoje, nas empresas é um funil, né? Lembra que eu falei com vocês? Eu demorei, né, 10 anos para entrar no funil. Fui crescendo sozinho e tal. Quando eu cresci no funil, eu falei, esse cara é talento, agora nós vamos investir nele. Mas vocês não têm ideia do monte de gente que tem capacidade de ir longe, de fazer coisas diferentes, fica esperando aí que o RH ajude ele, que o líder ajude ele. Então, não espere.
pegue você, planeje sua carreira, começa... Eu gosto, né, de mostrar, eu sempre trago aqui minhas anotações, eu tenho aqui anotação, tá vendo? Anotação de Uhum. tudo. Gosto muito de anotar os conhecimentos, tem meu caderninho de conhecimento, tem meu caderninho do planejamento, eu tenho um monte de caderno aqui que eu vou anotando, porque é possível você, Cleuber, desculpa te interromper, daqui a pouquinho ela cai, mas aí a gente volta para a gente fazer o encerramento, porque eu acho tão importante essa parte da carreira que você vai colocar, que eu não quero que você se apure não para falar, tá? Se cair, eu começo nova live e a gente fecha com isso daí, se você não se importar. tranquilo. Tudo bem? Tranquilo. Mas então, assim, eu acho que cada um apodere-se da sua carreira, sabe? Você é dono da sua carreira, você é dono da sua marca, você é um prestador de serviço. Para de vender hora e comece a vender soluções. Seja um ótimo solucionador de problema. Construa sua marca dentro da empresa. Aquelas pessoas que não gostam de arriscar, igual eu arrisquei, sendo empreendedor também, mas tem pessoas que querem ser um intraempreendedor, é totalmente possível. A minha história é isso. Eu saí de eletricista de uma empresa, sou gerente executivo de uma empresa, né, 25 anos, trabalhando em várias empresas dentro da mesma empresa. Lógico que eu tive que abrir mão, né, algumas vezes de morar na cidade que eu queria, abrir mão de várias coisas, mas quando você traz para você, apodera, né, da sua carreira, do seu desenvolvimento, do seu encarreiramento, aí um monte de gente quer te ajudar. Então, opa, esse cara é um cara que é protagonista. E todo mundo gosta de ajudar protagonista, gente. Todo mundo gosta de estar colado no Rodrigo Santoro, gosta de estar colado no Thiago Lacerda, na Giovanna Antonelli. Mas por quê? O cara protagonista, ele coloca a cara para bater, né? Ele tá lá, ele coloca o CPF. Muita gente quer ser líder, mas o líder assina o CPF. Qualquer coisa que der ruim, né? Quem tem responsabilidade criminal, civil, é o líder. Então, a pessoa quer ser líder, mas tem o ônus, você ganha bem mais, né? Tem o bônus, mas tem o ônus também. Mas desde que você faça tudo correto, né, você consegue chegar. Então, assim, né, eu tenho um programa bacana de planejamento de carreira aí, mais voltado para as pessoas que começam, principalmente essa turma. Cleuber, quando você começou a entregar o ouro do trabalho de carreira que você está fazendo, caiu. Mas assim, eu nem falo muito desse trabalho, porque ele é muito... eu tenho foco, né, na empresa que eu trabalho, eu tenho que entregar resultado, mas eu comecei a perceber o tanto de gente talentosa que fica aí vacilando para a vida fora. E a gente fez alguns programas, né, alguns programas que me ajudaram durante a minha trajetória. E eu deixo disponível no meu perfil, essa turma, eu deixo disponível no meu perfil para essa turma trabalhar também, sabe, nesse sentido. Então, e como que isso começou, né? Numa experimentação. Eu gosto de falar isso bastante. Eu fiz um programa que é não posso falar o nome porque eu assinei o compromisso, mas o Sebrae, todo mundo sabe que o Sebrae tem um programa top, né, sobre empreendedorismo. E eu queria, olha para você ver, eu sempre trabalhei no meio industrial. Falei, eu quero ir lá para me aprender com os empreendedores, para me aplicar aqui dentro da empresa, porque eu sei que esses caras ralam para caramba, a vida do empreendedor não é fácil. E eu fui lá fazer um programa junto com o pessoal e tem que desenvolver um produto, aí ninguém deu a ideia, eu falei, gente, eu tenho uma ideia aqui, eu faço um planejamento, meu planejamento de carreira tem 20 anos. Né? Com 23 anos eu comecei a fazer planejamento de carreira, fui aprimorando esse negócio. Aí ninguém deu muita ideia para o negócio, mas como a gente tinha que apresentar um produto até no final do dia, falei, vamos nessa ideia desse cara de Minas Gerais aí. E foram na ideia. É o famoso kit sucesso, né? Deu o nome lá de kit sucesso para a pessoa ter sucesso na carreira. O Rafael deve conhecer, né? Ele citou aqui, é transformador o kit de sucesso, viu? É por isso assim, mas não tem marketing, né? O trabalho, eu falo pouco assim, né? E fiz kit de sucesso, falou, gente, é um produto digital com 5 passos que a pessoa faz o primeiro planejamento de carreira dela para quem nunca fez. E comecei a vender esse negócio. Falei, olha, o pessoal falou assim, mas esse cara aí trabalha na indústria e não vai conseguir vender, não. E eu comecei a vender, né? Em uma semana a gente fez um investimento de 140 reais na criação dos vídeos que eu criei, no formulário que a gente fez, 140, e a gente fechou lá no Sebrae nesse dia, no final de semana, com 20 mil reais vendidos. Então foi um ROI, assim, acho que bem bacana, sabe? Tá aí a resposta para o investimento, o retorno sobre inovação, né? O kit sucesso de carreira com investimento super baixo e que transforma aí a vida das pessoas e, né? Para quem não tem essa noção de carreira, olha que bacana, é uma baita história, viu? Mesmo você não gosta de falar muito, mas é um case de sucesso. Mas é por causa disso, mas assim, é para ajudar as pessoas, é o que eu te falo, sabe, Ellen? Tem muita gente boa que está aí perdida. Os que eu encontro,
eu ajudo, sabe? Eu falo, cara, você é muito fera, cara. Vai nesse caminho aqui, olha, melhora essa habilidade, posiciona melhor aqui. Então tem uma galera que faz aí, eu sempre faço 2 rodadas no ano, né? Aí eu faço passo a passo, eu dedico 21 dias e 2 jornadas por ano aí com o pessoal para passar dia a dia, cada dia dos 21 dias, porque aí é para usar o conceito de Charles Duhigg, né? Da mudança do hábito, para a pessoa gerar um hábito. Então a gente sempre faz, o pessoal fica cobrando, Cleuber, faz mais vezes. Por isso que eu até disponibilizei agora na Hotmart lá, quem quiser fazer, pode fazer durante 21 dias lá na Hotmart. Mas a história é essa, porque tem muita gente boa, mas que não apropria da sua carreira, né? E quem fez aí tem se dado bem, impressionante. Um monte de gente, a gente Legal. tem muita gente boa no Brasil, sabe, Sueli? Muita gente boa, as pessoas só não se encontraram ainda. A gente pode fazer esse país um país fantástico, sabe? É verdade, é verdade. Não, você tem toda a razão. Cleuber, muita gente aí agora, tem algumas mensagens que a gente recebeu no chat anterior, muita gente elogiando muito, falando da tua simplicidade, da profundidade. Algumas pessoas aí pediram o teu perfil para te seguir, então se você puder, se quiser falar agora, porque você faz um trabalho muito legal, @Silva Cleuber, né? Isso. Tá ao contrário, e é Cleuber com K. Cleber, eu queria te agradecer, o bate-papo é muito bacana, a conversa é muito fácil, a gente pode falar sobre tudo em inovação, liderança, pessoas, relacionamento aqui com você, porque você tem um repertório, assim, invejável. Gostaria de te agradecer muito, pedir para você fazer aí se você tiver alguma consideração final, algum recado final aí que você gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo. E antes até de passar para você, eu gostaria até de dizer aí, falar com o pessoal que na próxima semana a Elis vai puxar aqui a nossa série de lives e também tem outro tema bastante legal, tá? Que é sobre a liderança com sensibilidade feminina e ela traz uma convidada super especial que é a Vanessa Bernardes. Então, Cleuber, mais uma vez, obrigada e, por favor, nos deixa aí a sua as suas últimas dicas aí sobre a liderança inovadora e sobre a liderança em geral, porque você tem um repertório realmente muito rico. Ah, Sueli, eu queria só, assim, na realidade, agradecer mais uma vez, né? Olha como é que é importante, né? Há 60 dias a gente nem se conhecia, hoje a gente está criando uma conexão, né? E esse é o mundo moderno, né? É um mundo moderno. Tenho acompanhado as lives, né, com você, o trabalho seu e com a Elis. Eu tenho que aproveitar isso para aprender. Eu tenho, né, muito que compartilhar, mas eu tenho muito que aprender com vocês também. Essa questão da humildade, eu acho que assim, né, quem está aqui seguindo, gente, é o caminho, as pessoas querem pessoas humildes e honestas, né? Falar não, vulnerabilidade, não sei. O meu filho fica bravo comigo, pai, você errou assim, eu errei. Eu falo, nossa, eu queria brigar com você. Não, eu tô errado, meu filho. É verdade, eu tô errado. E bom, segue o jogo, o que eu tenho que fazer? Eu vou fechar assim com uma frase, sabe? Que eu carrego ela comigo, porque quando eu virei líder pela primeira vez, eu ganhei essa frase, eu carrego ela hoje no meu caderno, ela não está aqui porque eu estou viajando hoje, né? Ela está lá em casa no meu caderno. Nada é impossível para um coração cheio de vontade. Eu sei que as pessoas que estão aqui seguindo, a maioria tem um coração cheio de vontade de fazer um monte de coisa, né? Pega pelo menos uma para transformar o nosso mundo melhor, para transformar a sua vida melhor, da sua família melhor, da pessoa que está do seu lado melhor, né? Então, assim, nada é impossível. A turma que me segue sabe que eu gosto de falar muito essa frase, né? Nada é impossível para um coração cheio de vontade. E eu tenho um coração cheio de vontade que as pessoas façam sucesso, sabe? Eu vibro quando eu vejo uma pessoa fazendo sucesso, que eu conheço, que eu não conheço, eu acho legal, né? Por exemplo, todo mundo detona o Neymar, eu fico torcendo todo ano, esse ano esse menino vai, cara. Esse menino não é do mal, esse menino é um menino bacana, né? Ele é a cara do brasileiro que nasceu pobre, que cresceu. Então, assim, eu fico ali torcendo, vou ver esse menino crescer. Então, é muito importante, né? Eu vou fechar com isso. Nada é impossível com o coração cheio de vontade. Torça, a turma tá colocando aí, né? Todo mundo sabe que eu falo muito isso, porque as pessoas que trabalham comigo é isso, gente, é coração, é razão, né? Mas é o coração que a gente conquista e faz acontecer. Então, assim, eu te desejo muito sucesso, tá, Sueli? Agora nós vamos fazer o contrário, vou marcar uma live, você vir conversar com a gente aqui quando tiver disponibilidade com a minha turma aí Combinadíssimo. também. Agradeço toda a turma aí, né? Esse Brasil todo que está seguindo e vamos conectar esse Brasilzão em busca de um mundo melhor. Sociedade 5.0 é isso aí. Valeu, tá? Muito Bom bom, demais. muito bom.
Obrigada de coração, foi um prazer, aprendi muito contigo hoje e com certeza me convida que eu vou estar presente 100%. E eu gostaria de fechar com uma outra frase tua aqui, antes da gente dizer o nosso boa noite oficial. Além dessa frase que realmente é muito, muito potente, né? Nada é impossível para um coração cheio de vontade. Eu quero dizer assim para o pessoal, gente, sejam locomotiva e não vagão. Puxem, façam a mudança acontecer. É aí que a gente chega com as lideranças inovadoras na empresa. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Um abraço, Cleuber. Muito Até obrigada mais, de gente. coração. Tchau, Tchau. tchau.